Tu vai me dar agora alguns minutos da tua vida de atenção e eu vou te poupar de anos de melancolia. Tu duvida? A tua vida está se destruindo. Tu entrou num estágio de autofagia espiritual. Você precisa consumir a própria energia para sobreviver e ter motivação de fazer as coisas. Na sua vida, as pessoas te olham como você sendo o copo meio vazio e não o copo meio cheio. Pessoas evitam você porque, ao sair da sua companhia, elas se sentem sugadas, você suga a energia delas. Você se tornou um vampiro espiritual, porque não produz energia e precisa da energia dos outros para se alimentar. Tudo isso porque você está num estágio melancólico, para não falar depressivo. Mas existem alguns pontos que podem melhorar. E o que eu vou falar aqui são apenas 3 pontos e todos eles são extremamente fora do óbvio, fora do comum. São coisas que provavelmente nunca você sequer pensou que fossem ser relevantes para a sua vida e que fossem curar o que você está passando. Deixa o Ecopinito aqui. Eu falo do norte do Rio Grande do Sul, no interior, numa manhã gelada de inverno, menos 4 graus. Tudo congelado. E essa neblina, ela é o gelo da grama levantando, virando vapor. Estamos com um cenário lindo numa casinha germânica, uma arvorezinha com as folhas caídas. Bom, foi para esse local que eu vim pra gente continuar o vídeo. Saí do centro da cidade e vim para um local mais afastado pra gente continuar conversando. Como eu estava dizendo, você se sente drenado por uma energia que está sendo desgastada, como se tu estivesse correndo atrás do próprio rabo pelo fato de construir coisas que não perduram. Seja relacionamento ou qualquer outra coisa, cara. Um trabalho, qualquer outra coisa. É o mesmo princípio que drena a energia das pessoas que são CLTs, mas isso acontece mais no longo prazo. Em muitos casos não dá nem para fugir disso. Mas acontece mais no longo prazo. Que é quando eu gasto a minha energia tentando construir minha vida, mas o máximo que eu consigo é sobreviver. O máximo que eu consigo é juntar um dinheirinho para pagar as minhas contas. Entenda uma coisa, a sensação de não construir nada na vida te derruba. Ela te bota num estado deprimente, depressivo, caótico, tá? Então, se atente a esse ponto. Construa algo de longo prazo. Um dos pontos que está destruindo a tua vida é não estar construindo alguma coisa de longo prazo. É simplesmente tu ter a sensação de que tu está trabalhando, construindo coisas, mas aquilo vai embora recentemente. É tipo assim, chega a ser desesperador. Tu trabalhar em cima de uma coisa e saber que tu vai ganhar dinheiro com aquilo, mas aquilo não vai continuar. Quando tu vira o jogo, tanto no profissional quanto na vida afetiva, de que tu tá construindo uma coisa que aquilo vai durar, mesmo que tu tenha mais trabalho para construir um relacionamento, ou uma família, ou uma empresa, um projeto lucrativo que não lucra tanto no começo, mas que vai lucrar no longo prazo, o jogo muda. A sensação simplesmente vale a pena tu dedicar tempo àquilo. Então tu tenta trazer para tua vida a sensação de que tu tá construindo algo pro futuro. Construindo algo que vai durar. E não sendo líquido de simplesmente fazer as coisas por fazer. Isso aqui é muito mais no que tu sente a respeito de construir algo do que de fato construir algo. Pensa comigo. Tu tá construindo algo pro teu futuro. Qualquer coisa que tu faça, tipo eu aqui, cara, eu levantei cedo, tô com as mãos congelando para gravar vídeo, mas eu sei que, e mesmo sabendo que esse vídeo aqui ele não vai estourar, e não vai me dar uma grana muito alta nos primeiros dias postados. Ele vai ser uma coisinha, um tijolinho a mais pro meu castelo de capital digital. É uma coisa de longo prazo. Qualquer coisinha que tu faça de aprimoramento pessoal, qualquer coisinha que tu faça com alguém que tu gosta, é um passo a mais na construção de algo muito sólido, é muito consistente, por exemplo, numa família. Então, cara, o homem que ele não tem essa sensação de que tá construindo algo muito sólido pro futuro, família, carreira, né, trabalho, dinheiro,
e saúde, esse cara ele tá fadado a ter depressão, está fadado a uma vida deprimente, porque isso se trata de construção de algo. Eu não estou entrando no mérito do que é esse algo, ou do fato prático de construir algo, mas sim da sensação. A sensação de estar construindo algo é de extrema importância. O segundo ponto que eu trago aqui é a sensação de utilidade. Tu já parou para pensar o quão útil tu é? Nas várias esferas da vida, se tu é um cara adulto, formado, o quão útil tu é pro meio onde tu vive? Vamos supor que tu é um dentista de uma cidade pequena, que só tem 3 dentistas. Obviamente você é um cara muito útil. Se você falecer, talvez você faça falta naquela sociedade. E não é por isso que tu tem que viver a tua vida, mas tu se sente útil. O padeiro dessa cidade, que eu estava gravando, que é uma cidade que deve ter 5 mil habitantes, deve ser um cara muito útil para essa cidade. Na tua esfera familiar, lembra que eu falei, não, Copini nem tem família ainda. Mais um ponto. Lembra que eu falei construção de algo a longo prazo? O algo mais importante de longo prazo é família. Vamos supor que você tem uma família que dependa de você. Você, homem, sustentando a sua família, sustentando o seu filho, a sua filha, a sua esposa. Não tem como, não existe a possibilidade de tu ser um cara mentalmente fraco. Não precisa nem ver vídeo, YouTube e Copini. Dane-se essas coisas. Você simplesmente se torna forte pelo simples fato de saber que tem pessoas que dependem de você e você se sente útil. Não só se sente, você é útil para essa situação. Você passa a ser mais útil do que as outras pessoas. É um sentimento de utilidade. Mas eu sei que você não tem família ainda. Eu sei que você é um homem jovem e que nesse ponto ninguém te cobrou utilidade. Nem mesmo a sua família de origem, pai, mãe, nem mesmo o seu trabalho. Nem mesmo o seu chefe. Você é útil de um jeito ruim, de um jeito de quem está realizando o sonho de outras pessoas. Você é utilitário, né? Então, talvez essa sensação de ser inútil seja algo que esteja acabando com você. E talvez uma das coisas que cure é o sentimento de ser útil. É simplesmente o sentimento de ser útil para a sua sociedade, para o meio onde você vive, para a sua família. Seja uma pessoa útil. A gente fala muito aqui de capital digital, de criar um negócio online, e a gente sabe que isso é baseado, por mais que quando eu falo sobre isso, eu falo do Instagram, eu falo da parte prática, mas a gente sabe que isso tem um fundamento muito importante, que isso só vai funcionar se você for de fato útil para as pessoas que você está se comunicando. E tudo que você fizer vai ser baseado em: estou sendo útil ou inútil? Isso é muito importante. A sensação de ser útil para o mundo cura qualquer fraqueza mental, melancolia ou depressão. Deixa eu te contar uma coisa, uma curiosidade aleatória. Sabe o que as pessoas mais, assim, no estágio mais complicado de depressão, elas fazem para se curar? Trabalho voluntário. O que preenche elas é ajudar as outras pessoas, porque talvez elas sintam uma falta prática de um trabalho, uma carreira em que elas se sintam úteis. Então elas ajudando as pessoas mais necessitadas daquilo, esquenta o coração delas e elas se sentem úteis por estar ajudando outras pessoas. Tem vários princípios psicológicos por trás, espirituais também, mas o principal é a pessoa estar se sentindo útil, cara. Então isso é uma coisa que de certa forma cura, e isso nos leva, eu citei esse exemplo porque nos leva ao terceiro ponto. O terceiro ponto poucas pessoas vão entender e algumas pessoas vão me criticar por falar isso. Ao mesmo tempo em que você se sente útil, em um determinado momento você tem que entender o seu grau de desimportância para o mundo. Você tem que tirar a luz sobre si mesmo em alguns momentos. Vou fazer um parênteses para dizer que em muitos momentos nesse canal eu falei sobre o egoísmo. Eu falei sobre colocar a luz sobre si mesmo, que é tipo assim, pronto, agora sou eu, vou viver minha própria vida. Você se dá a devida importância. Porém, existem momentos em que o oposto é mais importante, você tirar a luz sobre si mesmo. E eu só consigo entender isso só consegui entender esse fato após os meus 35 anos, após o fato de ser pai.
Veja bem, eu sou formado por uma filosofia que diz que o egoísmo é uma coisa positiva, que diz que quando você coloca a luz sobre si mesmo, você se permite sentir prazer, sentir orgulho, sentir raiva, sentir empolgação, sentir felicidade, sentir algo que é voltado ao si mesmo, você cresce. E é um fato. Só que ao mesmo tempo que você coloca a luz sobre você mesmo, você tem um peso sobre você mesmo. E esse peso faz com que o ego infle, faz com que você se sinta mais vulnerável. E o ego é sempre como se fosse aquele balão. Quanto mais grande ele tá, mais cheio ele tá, mais fácil é dele estourar. Então, às vezes, tu tirar um pouco o ar do balão, tu meio que protege o teu ego dele ser destruído por alguma coisa. Ou seja, quanto mais luz sobre si mesmo, mais vulnerável você está. E quando nasceu meu filho, eu entendi, cara, que automaticamente ele se tornou o centro da minha vida. Parece que instintivamente, automaticamente, tudo é ele antes. Isso é natural, não é contra a vontade. E depois dele vem a minha mulher, que está cuidando dele muito mais do que eu, que amamenta ele, que deu a luz a ele, através do corpo dela. Então ela é uma pessoa que merece muito mais a minha proteção do que eu mesmo me protegendo. Então é aquela coisa natural, instintiva. Primeiro vem meu filho, que só sobrevive se minha mulher estiver bem. Então depois vem a proteção da minha mulher e depois vem a mim. Ou seja, nesse momento eu tiro a luz de mim mesmo e coloco a luz sobre aquelas pessoas que precisam da minha proteção mais do que eu mesmo. E sabe o que isso significa dentro? No que reflete dentro de ti? É a sensação de tirar um peso de si mesmo, um peso das costas. Há uma certa leveza em não ser importante. Há uma certa leveza em reconhecer o seu grau de desimportância. Acredito que isso é um fenômeno natural que acontece quando a gente tem filho. Talvez essa depressão, essa coisa que tu sente, seja pelo fato de tu se achar importante demais. É o mesmo princípio da timidez. Você se acha importante demais. Aí você se sente julgado o tempo todo. Aí tu fica tímido. E às vezes tu reconhecer que tu não é importante o suficiente para alguém te julgar, teus defeitos caem por terra, tuas dores caem por terra. Quando você se sente desimportante, meio que as tuas dores caem por terra. Mas muito cuidado com isso, porque não é para virar um mendigo também e perder tua própria identidade. Esses 3 pontos que eu falei, eu vou dar uma pequena recapitulada. Número 1, você busque construir coisas que vão durar a longo prazo, tá? Construa negócios, carreira ou família para durar a longo prazo, para tu ter a sensação de que o tempo vai passando e você está construindo coisas. Patrimônio de respeito, patrimônio financeiro, patrimônio material, patrimônio afetivo, de família, né? Você, número 2, né? Você ser útil, você ter a sensação de que o seu trabalho, a sua missão na Terra é, de certa forma, útil para o mundo. E número 3, você entender que às vezes você tem que tirar a luz de si mesmo, entender o seu grau de desimportância para o mundo. Não se ache tão importante, né? Não se veja como alguém mais importante do que você realmente é. Deixa o Ecopinito aqui, clique na descrição para você conhecer a cúpula da Alpha Life, um negócio que você assina, né? Você tem acesso a toda a Alpha Life, todos os cursos, você tem acesso aos meus áudios diários, né? Que é o planejamento estoico para sua vida, e principalmente você tem acesso ao grupo da Alpha Life, ao pessoal que está estudando na Alpha Life, é um network, é um grupo de homens que está buscando autodesenvolvimento com uma espécie de resistência masculina perante essa cultura podre que está querendo destruir os homens. Ela tem um custo, e é de R$20 por mês. Clica aqui embaixo para conhecer a cúpula da Alpha Life. Eu te espero lá dentro.